Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre malha fina, imposto de renda, pessoal que está tendo problemas aí em lidar com a Receita Federal, em ter restituição ou em conseguir se desvencilhar lá dos procedimentos de verificação, né, da declaração de imposto de renda. Para isso, a gente trouxe aqui o André Félix, ele é advogado especializado em direito tributário, sou doutor da PUC São Paulo, e ele tem umas histórias legais para contar aqui, muita experiência lidando com a questão da declaração de imposto de renda. A gente terminou o mês de setembro agora, né, e tem um monte de gente preso na malha fina, né, mais de 1 milhão de contribuintes ficaram na malha. Houve um aumento de quase 20% em relação ao mesmo número registrado no ano passado, o que significa que as dificuldades em preenchimento de declaração são grandes e crescentes, né? E dá a importância da nossa conversa aqui hoje. Não é isso, André? É isso mesmo, né? A gente teve um aumento. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar sobre imposto de renda, né? Evitar cair na malha fina, né? Que o ano que vem temos de novo, né, que apresentar as declarações e cumprir com as nossas obrigações tributárias. Show de bola, cara. Então vamos lá, André. Então conta para nós aí um pouquinho aí quais são os principais motivos que levam o contribuinte a cair na malha fina. Como você falou, né, teve um aumento aí esse ano das pessoas que caíram na malha fina. O principal motivo é o descuido na hora de preencher a declaração de imposto de renda. Então, uma digitação errada, um número errado, preenchimentos em campos errados, né, das informações. Então, esse é o principal motivo. É o descuido, a desatenção em preencher a declaração de imposto de renda. Os outros motivos são uma renda que é tributável, lança como não tributável, omissão de rendimentos, isso acontece bastante, omissão de rendimentos dos dependentes, que seria isso? Eu tenho um dependente, um filho, e ele faz um trabalho temporário, ele ganha uma bolsa a estágio e não declaro esse rendimento que meu filho teve nesse período. Isso tem que ser feito. Muitas vezes também o meu filho é pensionista e eu lanço ele como dependente, ou faço deduções maiores que o alimentado tem direito, né? Eu só posso deduzir do imposto de renda o quanto foi declarado na sentença judicial que fixou os alimentos. Então, tem essas questões. Ou também, eu lanço meus pais como dependentes. Só que meus pais têm rendimentos superiores a R$23 mil. Não pode fazer. Então, esses equívocos, esses detalhes, são poucos os casos efetivos de sonegação fiscal, né? Você pode ver que nesse número de mais de 1 milhão de pessoas que caíram na malha fina, em torno de 78% tem direito à restituição do imposto. Ou seja, mesmo com erros na declaração, foram lá, comprovaram que não houve nenhuma má-fé, que está tudo correto, tem direito à restituição do imposto. São poucos mesmo que tem o percentual, né, que tem que pagar o imposto de renda por ter caído na malha fina. Cara, muito legal isso que você falou, né? Acho que, em primeiro lugar, a dificuldade em preencher, né? A gente tem que preencher manualmente todos aqueles valores, na casa dos centavos, qualificar, né, os tipos de despesas, interpretar, como você falou, se é alimentando, se é dependente, se é pensionista, atentar para faixas de rendas de pais, filhos, e realmente a possibilidade de cometer erros é enorme. E eu acho que se amarrou bem, né, se eu entendi corretamente, com a história de que a maioria dos que ficaram na malha tem restituição, ou seja, tem valores a receber. Ou seja, não é aquela história que fica, né, estigmatizada de que quem cai na malha fina é só sonegador, é só um cara que está omitindo renda deliberadamente, né? Eu acho que a minha leitura, e aí, por favor, você me corrija se eu estiver errado, é que com a defasagem da correção da tabela de imposto de renda, né, as faixas de obrigatoriedade de declaração de imposto de renda, elas são cada vez mais baixas, ou seja, pessoas de cada vez menor poder aquisitivo
passam a estar obrigadas a declarar imposto de renda, né? E como essas pessoas muitas vezes não têm, e não é só por faixa de renda, mas como as faixas menores costumam ter uma educação financeira ainda um pouco mais limitada, né? Ou talvez uma capacidade de lidar com esses jargões, essas terminologias, esses conceitos técnicos mais limitada, provavelmente esse crescimento, a minha explicação, né? Mas você, por favor, fique à vontade, de 18%, quase 20%, no cometimento de erros e na filtragem aí da malha fina. Será que faz algum sentido isso? Faz total sentido, né? Contribuintes que não deveriam recolher imposto de renda, porque não teve a correta atualização da tabela de imposto de renda, né? Se a tabela de imposto de renda fosse devidamente atualizada, as pessoas que ganham até R$ 5.000 estariam isentos. Então, como não teve essa atualização, 10 milhões de pessoas entraram na base, né, de recolhimento do imposto de renda. Entraram, vão deixar claro, indevidamente, porque a atualização monetária não é um plus, não é um ganho, é inerente, né? É uma perda, né, do dinheiro, né? É uma correção para que o dinheiro não tenha uma defasagem. Então, pessoas que, como você falou, que não recolhiam imposto de renda, por causa dos seus rendimentos serem baixos, começaram a ter que se adaptar. E também é um sistema eletrônico. Por mais que eu goste do sistema da Receita Federal, da declaração do imposto de renda, né, ele é bem educativo, ele é bem claro, é chato. Preencher a declaração de imposto de renda é chato pra caramba. Eu sou advogado tributarista, eu acho um porre preencher a declaração de imposto de renda. Tem muitos detalhes, né? Então, você cometer um erro de digitação, de informação, colocar no campo errado ou esquecer de colocar algo é muito fácil. Perfeitamente, concordo demais. Não é à toa que as pessoas evitam, adiam, né? Aquela velha história de deixar para a última hora para ver se tudo que é bem chato você vai deixando para frente para ver se passa, mas infelizmente nesse caso não passa. E bom que você falou, né? Quase 10 milhões de pessoas foram acrescentadas à lista dos obrigatórios, de declaração obrigatória, por falta da correção monetária da tabela de imposto de renda. Você deu esse número aí de R$ 5.000, né? Que a gente tem um episódio de podcast aqui, não me ocorre o número mais, mas o título era assim: imposto de renda não é só coisa de rico. Porque antigamente a gente tinha essa noção, né, de quem declarava e pagava imposto de renda eram as pessoas de maior poder aquisitivo. Só que com a defasagem na correção da tabela, cada vez mais pessoas de médio padrão e até de padrão aquisitivo mais baixo passam a estar obrigados a declarar, né? E, obviamente, aumentam o número de pessoas que caem na malha fina, de pessoas que cometem erro. Então, aumenta a importância, né, do André ter vindo aqui conversar conosco hoje. Bem bacana, André. Legal. Diga, vai lá. Não, mas é o que você falou, e também deixar claro que o imposto de renda do Brasil ele é muito deturpado, e ele é basicamente o imposto do trabalhador, que é empregado, que sofre a retenção na fonte, né? Isso que é uma realidade crua. E o empregado, né, o trabalhador, com carteira assinada, ele não recolhe o imposto sobre a sua renda. Porque renda, tem que deixar claro, é um acréscimo patrimonial, é um plus, é o encontro das suas receitas, dos seus rendimentos, menos suas despesas necessárias para obter aquele rendimento. E ninguém recolhe imposto de renda assim no Brasil, porque a lei não permite. Então, o trabalhador, além de ser a grande base do imposto de renda, né, o empregado, o CLT, que tem a retenção na fonte, ele não recolhe o imposto sobre a renda, ele recolhe o imposto praticamente sobre o seu salário, sobre o seu rendimento. Isso, exatamente. Não. A gente, se fosse continuar aqui no capítulo das injustiças, né, André, a gente ia fazer um programa só sobre injustiças, né? Por exemplo, despesa de educação, né? O limite da despesa de educação. Eu pago para os meus filhos aqui quase que o limite da educação é quase que uma mensalidade da escola, né? E eu pago 12. Né? Então, aí, acho que não acabariam as reclamações sobre as injustiças. Mas eu queria voltar na questão prática da malha fina, né? Por exemplo, citar uma questão que já me ocorreu, a gente perguntar se há um risco da fonte pagadora apresentar os rendimentos incorretos, né, que podem prejudicar e levar o contribuinte a cair na malha fina. Por exemplo, aqui onde eu trabalhei um tempo, já saía, muitas vezes, o demonstrativo de renda do ano anterior, cedo, no ano, sei lá, fevereiro. Aí a pessoa, o mais
prudente, poderia correr lá e preencher e entregar a sua declaração de imposto de renda. Aí chegava lá em março, um mês depois, o empregador falava assim, puxa vida, eu errei, eu me esqueci aqui e eu vou te emitir um novo demonstrativo de rendimento. Se a pessoa não se atentar, né, e ela já tiver, por exemplo, preenchido, ela pode acabar caindo na malha fina sem ter feito nada de errado, né, só por culpa de um erro do empregador. Ocorre muito isso? Não ocorre muito, mas ocorre. Já ocorreu comigo. Há uns 15, 20 anos atrás, um contratante fez a retenção e eu declarei correto a retenção que ele fez, ele declarou errado. Ele declarou menor. Aí não bateu, caí na malha fina, eu levei minha documentação e foi liberado a minha declaração. Mas como você falou, essas pessoas que entregam antes, e depois o empregador ele pode corrigir, né, a retenção que ele fez errado, você pode entrar com a retificadora, a retificação da declaração de imposto de renda. A retificação de declaração de imposto de renda pode ser feita a qualquer momento. Por exemplo, você tem uma declaração de imposto de renda, ela está lá em processamento, você não está em nenhum lote de restituição. Aí você entra lá no site da Receita Federal, através do ECAC, você vê que a sua declaração está em processamento, daí você clica em processamento, está lá pendente. Pendente é porque ela está em análise, que ela praticamente caiu na malha fina, ela está na malha fina, quando está pendente. Aí você pode já fazer a correção, apresentar uma retificadora para corrigir essas eventuais pendências sobre a análise da Receita Federal. Então, antes de qualquer notificação da Receita Federal, você pode corrigir sua declaração de imposto de renda. Legal, cara. Gostei que você falou disso, né? A possibilidade que as pessoas às vezes se esquecem. É muito importante o que você disse, a retificadora pode ser feita a qualquer tempo. Há vantagem, incentivo para que você se antecipe, ao invés de esperar ser notificado, né, pela Receita. Você citou o ECAC também, que é uma coisa que talvez nem todo mundo conheça, né, que é a identificação. Talvez valha a pena você falar um pouquinho mais para o pessoal sobre o que é e para quem está ouvindo e a gente não tem ainda, como fazer. Um facilitador, né, da declaração de imposto de renda é o ECAC, né, que está lá no portal da Receita Federal. Você tendo um certificado eletrônico, você acessa o sistema ECAC, lá tem todas as informações, tem como emitir a declaração online, a retificação, acompanhar a sua declaração de imposto de renda. Tem aquela que geralmente eu uso, é a própria declaração que a Receita Federal oferece. Ó, esse aqui são seus rendimentos, esses aqui são seus bens, você concorda? Aí você corrige alguma coisa ou outra, a outra acrescenta alguma coisa ou outra e já manda. Eu acho muito bom esse portal da Receita Federal, mas todo mundo teria que ter um certificado digital, né? Então é importante essa inclusão, né, tecnológica, que a gente não tem no Brasil, né? A gente tem internet aí para todo mundo no celular, mas não sei se todo mundo efetivamente tem essa inclusão digital, né? Conhece o sistema, tem certificado digital. Eu garanto que não, né? Que a maioria da população não tem certificado digital para acessar esse sistema que facilita. Pois é, para você ter ideia, eu reconheço aqui a minha ignorância, né? Eu não uso essa já pré-preenchida aí da Receita e eu não sabia dela. Então, existe a possibilidade, e que é uma coisa que me incomoda, né? De eu ter que ficar redigitando, né? Reinserindo dados que a Receita já recebeu, né? Do meu empregador, que ela já sabe, né? Ou dos saldos bancários, aplicações financeiras, tudo isso que ela já provavelmente tem sobre mim, que é justamente através informações através das quais ela vai fazer o cruzamento daquilo que eu preenchi manualmente para saber se eu omiti alguma coisa ou cometi algum erro. Eu nem sabia dessa, só para você ter ideia. Não, essa aí facilita bastante. É o que eu uso. Eu não sou um brasileiro atípico, eu sou um brasileiro típico, eu deixo tudo para a última hora. E como eu falei, é chato pra caramba a declaração de imposto de renda. Então, lá nas vésperas do prazo, eu entro no ECAC, já começo, eu olho a pré-preenchida, vejo os documentos que eu tenho, as informações que eu tenho, dou uma conferida, corrijo uma coisa ou outra e já mando. Então, é uma coisa até meio rápida de se fazer. Porque, como você falou, é um saco digitando tudo. Quem tem financiamento, trazer os financiamentos, quanto eu paguei de parcela do financiamento, quanto falta. É dose. Você recomendaria um certificado digital para um cidadão comum, aí, uma pessoa que... Você pode falar um pouco sobre como é que é a contratação disso, quanto custa para quem não conhece?
eu como advogado, né? O advogado ele foi obrigado a já ter um certificado já tem um bom tempo. Por causa dos processos eletrônicos, as petições são feitas via certificado digital, são assinadas via certificado digital também. Você, para ter acesso a alguns processos, você tem que ter o certificado digital. Então, os advogados estão muito acostumados com isso. Tem várias empresas que emitem o certificado digital. O valor, eu vou chutar aqui que eu fiz faz pouco tempo. Eu acho que está em torno de 100, 150 reais. E o mercado é tão competitivo que eles vão acompanhando que o seu certificado ele tem validade, 1 ano, 2 anos. Está acabando a sua validade do seu certificado digital, várias empresas começam a mandar mensagem. Então, é R$ 150 mais ou menos por ano, né? Isso com anuidade. 1 ou 2 anos você pega mais ou menos a validade do certificado digital. É mais ou menos isso. Entendi. Dependendo do trabalho, então, que você tem para fazer a declaração, né? Pode ser uma coisa válida. Até porque tem muita gente que paga, inclusive contador, né? Paga uma tarifa muitas vezes maior do que essa para o contador ou para alguém assessorar ou fazer a declaração por eles, né? Então, se realmente facilitar, pode ser uma coisa, mesmo com esses R$ 150, 200 que o André falou aí, econômica. Legal. Mas é interessante porque ele é utilizado para outras coisas hoje, até para assinar contrato. Hoje você assina um contrato eletronicamente. Você não precisa mais ir lá no cartório, não precisa ir lá na empresa, assinar o contrato. O cara te manda o contrato e precisa ter o seu certificado digital. Mas facilita muito, até para o dia a dia, para outras coisas. E é uma tendência, né? Sim, sem dúvida nenhuma. É uma tendência forte, bem lembrado que ele serve para outros propósitos, para além, né, da declaração de imposto de renda. Excelente, cara, uma ótima dica, eu acho. Voltando para a malha fina lá, cara, você mencionou ser chamado lá para, né, por causa do quem te contratou declarou a menor, perdão. A pessoa demora muito tempo para sair da malha fina? Conta aí para quem ainda não teve, como é que é o processo. Não demora, não. Depende do motivo, óbvio, né, que você caiu na malha fina. Você provando documentalmente que está correto as informações que você preencheu, né, declarou, sai rapidinho. 1 mês. Eu já tive casos de acompanhar, por exemplo, meu sogro, que é médico, na época tinha várias fontes pagadoras. Eu fui acompanhá-lo, levamos as declarações, as informações, rapidinho ele saiu da malha fina. Então, a Receita Federal, né, nesse sentido, ela trabalha muito bem. Do atendimento ao contribuinte do imposto de renda à pessoa física. Interessante, legal. Então... mas é bom falar, antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Porque depois da pandemia, eles só estão trabalhando online. E o atendimento, vou aproveitar para fazer uma crítica, está péssimo. Está péssimo na Receita Federal. Você tem um chat, você pode ter um atendimento por chat. Você fica a tarde inteira esperando na internet, você ser atendido no chat, às vezes das 6 horas da tarde o chat cai, ninguém te atende. Então, o atendimento da Receita Federal pós-pandemia caiu muito. Puxa vida, eu também sou do tempo em que a gente se apresentava à delegacia regional da Secretaria da Receita Federal com os envelopes dos documentos e geralmente você levava de 5 anos, né? Porque pegava já aproveitava que pegou por 1 ano e já fazia logo a devassa no período, né, naquele que não havia prescrito ainda. Então, mas eu corroboro o que você disse, assim, um atendimento de que eu me lembre, foi um atendimento profissional, atencioso, cuidadoso até, diria, e justo, né? Uma pena que com a pandemia e o atendimento automatizado tenha se perdido a qualidade dessa forma. Verdade, uma pena mesmo. André, quais são as implicações, então, previstas para a pessoa que caiu na malha fina? Então, se a pessoa tiver imposto a pagar, se for verificado que houve um caso de dolo, fraude, simulação ou conluio, ele corre o risco de ser autuado, sofrer uma auto de infração, sofrer uma multa qualificada que pode chegar de 150% a 225%, dependendo da situação. E se não pagar esse auto de infração, se ele não impugnar esse auto de infração, ainda corre o risco de sofrer um inquérito policial para verificar se houve crime contra a ordem tributária. Então, esse seria o pior cenário, né? Para aquele efetivamente que agiu com dolo para pagar menos imposto de renda. Agora, se você caiu na malha fina por dados incorretos, você apresenta a documentação,
corrija os dados e não implicar pagamento de imposto. Ah, implicou pagamento de imposto, tem a opção de pagar, de parcelar, sem problema algum. Fala um pouquinho sobre essa opção de pagar, parcelar. Então, você falou da multa de 150%, 225%. Vamos supor que a minha declaração eu devia ter pago R$ 2.000 de imposto de renda, mas por erro ou dolo, né, ou vontade própria, eu não paguei. Esses R$ 2.000, né, vamos supor que seja 150%, vão se transformar em R$ 3.000. Imagino que também sobre isso vai incidir algum tipo de correção, além, né, da multa. Como é que é esse processo de pagamento disso? Emite uma DARF, tem 30 dias para pagar, aquela história de sempre? No seu caso, como não houve dolo, a multa, primeiro a multa vai ser de 20% de mora. Você vai lá, emite a DARF, paga e corrige. Já está resolvido. Se você não pagar, você identificou junto com a Receita Federal. Aí ele vai lavrar um auto de infração. Como não houve dolo, a multa é de 75%. Então, seriam R$ 2.000 mais multa de 75%. Que, como eu sou ruim de conta, deve dar em torno de R$ 1.500. Estou chutando aqui a multa. E mais juros Selic. Seria o juros de mora, seria o Selic. Legal. Então, fica registrado aí, né, pelo André, que nesses casos que não é sonegação, né, fica mais fácil de sair dessa condição aí junto à Receita. Acho que o André já falou que desse 1 milhão e tanto de pessoas, a maioria provavelmente não é sonegação, é erro. Acho que isso reforça a importância de você prestar atenção aí no preenchimento da sua declaração e até a dica que ele deu da questão da pré-preenchida lá pela própria Receita com o uso do certificado digital também eu achei bem interessante. Eu acho que até eu mesmo vou tentar fazer isso agora, né? Está chegando a data da próxima declaração aí, né, André? Está chegando. Ano que vem começa tudo de novo, né? É isso aí. E a questão da documentação, cara, está com a documentação correta, toda em mãos aí na hora? Você acha que poderia ter evitado muita gente de ter caído na malha fina? Esse é o fundamental. Na hora de preencher a declaração do imposto de renda, está com toda a documentação em mãos. Então, é uma coisa que eu faço. Geralmente, hoje você vai recebendo por e-mail, né? Eles vão mandando as informações. Eu já vou pegando, já vou imprimindo e vou pondo numa pastinha. Vou guardando tudo. Aí, na hora que chega de entregar a declaração, eu pego essa pastinha da gaveta, que eu não sou daqueles de guardar arquivo, né? Sou meio antigo, eu gosto do papel para olhar. Eu pego a pastinha, vou olhando, vou conferindo e preencho rapidinho. Mesmo que eu deixe para o prazo fatal, geralmente eu deixo para os últimos dias. Eu já tive caso de mandar declaração 10 horas da noite do último dia. Aí você fica preocupado da internet não funcionar, né? E uma coisa interessante é mandar a declaração de qualquer jeito. Manda, está tudo errado. Você não tem todas as informações. É o prazo fatal. Manda a declaração. Porque daí você não sofre nenhuma penalidade. Depois você tem um tempo de apresentar a retificação. Aí você faz a correção com a retificação. Mas mande qualquer declaração. Mas o ideal é ter toda a documentação em mãos na hora de preencher. E preencher dando ainda um prazo, né? Não em cima da hora, como eu fiz dessa vez aí. 10 horas da noite eu apertando enviar e não ia a declaração. Legal, essa dica é boa também. Muitas vezes as pessoas ficam esperando tudo certinho e acabam perdendo o prazo. E existe a multa para perder o prazo, né? Mas não existe a multa para mandar a declaração incompleta e complementar, por exemplo, no dia seguinte. Não é que não existe a multa, né? Até assim, pode gerar algum tipo de multa, mas como demora um pouco para processar, né? Eu acho que a dica do André está indo nessa linha, não é isso? Exatamente, exatamente. Se você entregar a declaração errada e não fizer nada, você vai ser autuado, vai ter multa. Mas você tem um prazo para fazer a retificação tranquilamente. 2, 3 meses, se você fizer a retificação, você não vai ter nenhuma dor de cabeça. Se você não entregar a declaração de imposto de renda no prazo, você já começa a ter dores de cabeça. Seu CPF já fica irregular. E você não consegue tirar passaporte, você não consegue tirar título de eleitor, você não consegue financiamento bancário, etc, etc, né? Então, sempre mande a declaração no prazo. Bom, essa aí é outra coisa que eu também... Qual que é a defasagem temporal entre você perder o prazo, por exemplo, lá, 30 de abril de declaração de ano base de 2022, lá, 30 de abril de 2023, e o seu CPF já cair numa blacklist, digamos assim, para você emitir passaporte. Se você quiser emitir passaporte, procurar a emissão de passaporte já no mês seguinte, já vai ter um probleminha lá. É rápido.
Eu nunca vi isso acontecer na prática, mas eu acredito que seja bem rápida, porque o sistema ele já vai cruzando as informações e já vai constar que não foram entregues tantas declarações. E já no que não constou já aponta como irregular. A Receita Federal ela é bem rápida nesse sentido, né? No cruzamento de dados, de informações, o sistema da Receita ele funciona bem nesse sentido. Perfeito, perfeito. Com as coisas cada vez mais automatizadas, esses cruzamentos são cada vez mais fáceis. André, com o processo de checagem para sair da malha fina, o valor do imposto a ser restituído pode diminuir ou mesmo a pessoa pode passar a pagar menos tributo? Porque pagar mais a gente sabe que geralmente vai acontecer, né? Mas digamos que te chamaram lá e na checagem verificou-se que você tinha a pagar 1.000, mas na verdade deveria ter a receber 1.000. Isso acontece também? Não, esse eu nunca vi. Esse eu nunca vi. Isso não acontece, não. Algum fiscal já pode ter visto, não, que trabalha só com imposto de renda da pessoa física, mas eu nunca vi. O que acontece é você pedir um valor de restituição e muitas vezes daí eles verificam que esse valor é menor que você pediu. Isso acontece. Perfeito. Perfeito. E você falou aí, mas não sei se quer dar mais algum detalhe, se é possível o contribuinte descobrir o que há de errado com a restituição dele. E, se for possível, de que forma que isso é feito? Caindo, como eu falei, dá para verificar no site da Receita Federal, você acompanhar sua declaração de imposto de renda, né? Você vai lá em processamento, ela vai estar processada, que já concluíram a análise da sua declaração, e daí vai apontar, se está pendente, tem pendências, aí já tem como verificar o que aconteceu para ela cair na malha fina, e já fazer as correções. Então, é possível, sim. A própria Receita, você pode até ir na Receita Federal, vai ser atendido e o fiscal vai informar. Ó, constou isso, basta corrigir isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá, mas no sistema lá, a mensagem ela é explícita ou clara o suficiente para a pessoa entender o que ela precisa fazer? Tem algum exemplo que você poderia citar para a gente? Por exemplo, o pai declarou um filho como dependente, a mãe declarou também o mesmo filho como dependente. Não pode. Aí um dos dois tem que tirar. O pai tem 3 filhos, declarou 2 como dependentes. E a mãe declarou 1 como dependente. Só que ele pegou todo o convênio médico da família e declarou como despesa dele. Não pode também. Entendeu? Então, esses são detalhes, vamos dizer assim, até bobos, né, no popular, que não é uma má fé, né? É um desconhecimento, muitas vezes, né? Que é chato, né, preencher o negócio. E é só corrigir esse detalhe lá. Você tem que tirar esse da sua declaração e está tudo resolvido. Perfeito, perfeito. Uma dúvida que a gente recebe aqui bastante, cara, é sobre pensão alimentícia. Parece que tem uma discussão na justiça, inclusive, agora, sobre, né, se é tributável ou não, para quem, se é dedutível para quem paga, se é tributável para quem recebe. Você pode dar uma atualizada para o nosso povo em relação a esse assunto? Essa era uma discussão absurda, né? Melhor dizendo, era um abuso do governo da União Federal em exigir que o alimentado, o beneficiário de uma pensão alimentícia, pagasse imposto de renda. Então, o alimentante deduzia esse valor da sua declaração de imposto de renda, ia lá a Receita, tributava quem recebia. A pessoa tinha que fazer, quando ele recebe mensalmente a pensão alimentícia, ele vai lá no Carnê-Leão e fica pagando imposto de renda. Só que essa renda que o alimentado recebeu, o beneficiário, já foi tributada. O pai ou a mãe que foi obrigado judicialmente a pagar aquela pensão alimentícia, quando ele recebe os seus rendimentos, ele já serve a tributação. Aí ele pega esse valor líquido, repassa para o seu filho, seu dependente, e depois tributa de novo. Aí o STF pacificou, até que, enfim, depois de 30 anos, estava na hora, né? De 30 anos de recolhimento abusivo, falou, não, é inconstitucional a exigência do imposto de renda sobre pensão alimentícia. É um absurdo o beneficiário pagar um imposto de renda. É aquele caso, por exemplo, você tem filhos? Sim, sim. Eles são seus dependentes, não são seus alimentantes. São meus dependentes. É como se todo o dinheiro que você desse para os seus filhos, ó, filho, vai lá pagar a escola, vai lá comprar roupa, o fisco fosse lá e falar, opa, recebeu o dinheiro do seu pai? Vamos tributar imposto de renda também. Seria isso. Seria isso. Ok. Então, eu concordo com você. Então, nesse caso aí, para a declaração do ano que vem, isso já deve vir tratado no programa, imagino eu. Sim, não recolhe mais, né? Foi numa ação declaratória de inconstitucionalidade,
ela tem efeito erga omnes, a Receita Federal é obrigada a observar, e quem pagou tem direito à restituição dos últimos 5 anos. Perfeito. Então, quem recolheu indevidamente o imposto de renda do peso alimentícia tem direito a pedir a devolução dos últimos 5 anos. Mas tem que pedir, né? Tem que pedir. Não vai vir nada de bom grado, não. Como é que funciona esse pedir? Você pode pedir administrativamente, fazer um pedido de restituição, ressarcimento junto à Receita Federal, ou entrar com uma ação na Justiça contra a União Federal, pedindo a restituição. Perfeito, perfeito. Aí, mais uma série de informações interessantes aí dadas pelo André. André, meu tempo está apertando aqui, cara. Eu queria te agradecer, né? Acho que você deu uma série de informações bastante úteis aí para as pessoas que não querem cair na malha fina agora na declaração de 2023. E eu deixo, cara, para suas dicas finais aí, né? Quem está querendo se preparar direitinho, qual que seria o seu passo a passo aí, as suas recomendações para que as pessoas não façam parte desse grupo de mais de 1 milhão de pessoas que tiveram problemas com a declaração de imposto de renda no ano de 2022, cara? A primeira coisa que eu diria é tenha a documentação separada, né? Vai guardando a documentação dos seus rendimentos, das suas despesas, e não deixe para a última hora. Se deixar para a última hora, emite a declaração de qualquer jeito, envia a declaração de qualquer jeito, depois faz a retificadora. Eu acho que essas são as dicas básicas. E aproveitar para agradecer o convite, foi um prazer, foi uma honra aí conversar com você, foi muito legal o programa. Excelente, cara. Show de bola. Um grande abraço. Até a próxima. Show de bola. Até a próxima. Tchau, tchau.